Alô, meus prezados. Estamos aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal Elétrica Comentada e falar a respeito agora de geradores, né, de os geradores de eletricidade, os tipos e o funcionamento deles, e onde eles fazem a mágica para buscar a tensão, como é que eles conseguem gerar a tensão elétrica através de algumas maquinarias. Essas maquinarias são coisas que o homem inventou, né, e cuidou e melhorou em todos esses séculos, né? Na verdade, um século agora, né? Muita coisa mudou, muita coisa foi aperfeiçoada, mas assim, a essência da coisa continua a mesma, né? Continua a mesma. Então nós temos que ter máquinas suficientemente fortes e adequadas para fazer girar, né, fazer o giro, né, do gerador, né. O gerador só gera se ele tiver movimento, e esse movimento precisa ter uma energia, né, que faça com que ele aconteça. E isso é proporcionado por motor a explosão, por acionador eólico, né, trabalha com a força do vento, né. Tem vários modelos aí já funcionando a pleno vapor e gerando energia muito boa, suficientemente e limpa, né. E aí nós temos também o gerador hidráulico, né, que funciona aí com a força da água, né. Então a água represada, ela tem uma força, tem um peso, né, e esse peso é colocado em cima de uma turbina adequadamente feita, e essa turbina gira, né, girando, ela gira o eixo do gerador e assim proporciona a energia elétrica que a gente necessita, né, para trabalhar. Aí, além disso, a gente tem turbina a vapor, né. Essas turbinas a vapor, ela consequentemente trabalha com vapor. E esse vapor tem que ter uma origem, né. A origem é a queima de algum gás, alguma madeira, carvão, né. E por último agora os nossos geradores de vapor é atômico, né, com reatores atômicos que aquecem a água, cria vapor, então gira a turbina, com isso faz com que gere energia elétrica. Então esses são alguns dos artifícios, né, algumas das maquinarias que conseguem gerar essa energia. E aqui a gente tem, né, os tipos, né, os geradores, né, tem o mais comum, né, o mais comum é aí o gerador, né, de automóveis, né, o alternador, que conhece por alternador. Ele é um tipo bem comum, bem popular, né, que a gente encontra em todo carro tem. E aí você tem do lado aqui uma usina geradora de eletricidade baseada numa turbina hidráulica, são várias delas, né? Dá para contar aí umas 5 turbinas e são enormes, porque elas geram energia de alta tensão e de alta corrente, ou seja, de alta potência, que é para o consumo do povo, né, o nosso consumo. Então sai da usina, essa energia ela é tratada, ela é transportada através de condutores até o centro de consumo, onde ela é abaixada para a tensão adequada de trabalho e a gente usufrui disso. Está sendo gerado a quilômetros daqui e a gente consegue receber instantaneamente. Tal é a velocidade como a energia elétrica, né, a característica dela. E aqui a gente tem um desenho, né, uma ilustração de como é um gerador elétrico, um alternador no caso, por dentro, né. Então aqui a gente tem o polo norte, né, do gerador, aqui a gente tem o polo sul e aqui no meio a gente tem representando essas linhas de força, né, são as linhas de força magnética. Aqui dentro tem um campo magnético muito forte, e ele tem que ser suficientemente forte para gerar uma energia. E como é que isso acontece? Aqui tem uma senoide que explica mais ou menos o que acontece dentro do gerador. Então o gerador estando parado, você está no ponto zero aqui. Aí você começa a girar o gerador, né, você vai uma primeira etapa, então você girou o gerador, saiu da posição de ponto morto, digamos assim, né, e veio para um 45 graus aqui, a gente já percebe aqui na senoide que você já tem um ponto de tensão, seja lá quanto for que ele está gerando, né, então a gente chama que está
gerando positivamente, sei lá, 50% da tensão da capacidade do gerador. E aí você continua girando, né, ele vai dar um giro. Então ele vai aqui para 90 graus em relação à linha de força. Aqui praticamente ele chegou no pico máximo, porque agora ele está cruzando as linhas de força, né, a linha de força está paralela ao condutor, então ele não está gerando nada. Então nesse ponto a gente chegou no pico máximo. E aí ele começa a cair a tensão. Ela vai para um outro ponto, quando chega nesse ponto aqui, ele começa a cair, né? Vai cair a tensão até chegar em zero de novo. Chegando em zero, continua aí, tá gerando que esse ponto aqui é a saída, né? É a entrada e a saída aqui. Então entra por aqui e sai por aqui. E o que eu estou falando que entra e sai é porque dentro desse condutor, os elétrons são empurrados assim para sair pelo outro lado do fio, ok? Então chegou em zero. E agora vai começar um novo ciclo. Esse ponto que estava passando no norte, né, que era o azul que passou pelo norte, agora ele vai passar pelo sul. Quando ele passar pelo sul, ele inverte, né, ele inverte a tensão, a gente chama de tensão negativa, né? Mas isso faz parte da alternância, né? Ela alterna realmente aí. E começa um novo ciclo, né? E vai girar de novo, ok? Até completar o ciclo de novo. Então aqui nós dizemos que tem pico máximo de tensão, né? O VPP que a gente chama, e aqui outro VPP negativo. Então a tensão daqui a aqui é a tensão de pico, né? Pico a pico que chama, né? E essa variação aqui, dessa senoide, ela acontece porque nós estamos lá com o condutor gerando, né, girando, na verdade, dentro do campo magnético, e isso aqui leva um certo tempo, né? Então não é instantâneo, né? Ele vai, dependendo da velocidade lá que você gira, você tem um certo valor. Então, isso aqui a gente consegue medir, né? Então, daqui a aqui, quanto tempo tem? Quantos segundos? Quantos minutos? Sei lá. Então, assim, hoje, a gente no Brasil tem aqui uma frequência de 60 Hz. Isso significa que este ponto aqui, saindo de zero, volta a zero, vem para negativo e volta em zero, é um ciclo. Então, para que a gente tenha uma tensão de 60 ciclos, isso aqui tem que dar 60 giros por segundo. É o nosso Hertz, né? O famoso Hertz, que é a frequência de rede, ok? E aí fica explicado aí como é que funciona um gerador. A mágica acontece exatamente por causa disso, pela função que tem o gerador, gerando um condutor dentro de um campo magnético. A tensão de pico aqui ela depende do quê? Depende de como é fabricado esse gerador. Não é uma bobina só, são várias bobinas de fio aqui dentro. Aqui, o eletroímã ou o ímã natural, ele tem que ter uma determinada quantidade de linhas de força para fazer um campo magnético X para gerar uma tensão X. Então, tudo isso é uma coisa particular, né, do gerador. Então a gente vai comprar um gerador, a gente quer dizer, quantos volts ele gera, qual é a frequência que ele dá e potência. Nós vamos falar também de potência. Tem que ter uma determinada potência. Você compra um gerador para gerar uma certa energia e você liga a carga nele e ele não aguenta porque a potência dele é baixa. Então temos que fazer uma compra de um gerador que tenha uma potência X que nos sirva, né? Que adequada ao nosso consumo, ok? E aqui a gente tem, né, a teoria que diz, ó, que o movimento condutor dentro do campo de linha de força, que a gente acabou de ver, provoca o deslocamento de elétrons. Se você tem um circuito fechado, esses elétrons vão passar pelo circuito e fazer o trabalho que ele tem que fazer, né? Então ele gera uma DDP, e essa DDP tem nome e tem valor, né? Como tem valor, ela tem que ter uma unidade de medida. A unidade de medida para DDP é o volt, né? A gente chama de diferença de potencial ou voltagem, tá? Então, a minha unidade de medida é o volt, o símbolo é dado pela letra V, né? E aí a gente tem, digamos, 200, qual é a tensão? V.
né, 200 o quê? Volts, ok? Aqui a gente já tem como é que funciona esse movimento de condutor e o que que ele gera, né. Nós temos aí, quando a gente liga uma carga num gerador, existe vai passar por ela uma corrente elétrica, né, porque na verdade o gerador está mandando, fazer com que circule elétrons. Então esses elétrons eles circular de uma maneira, que for mais próprio, né. Se não tiver carga nenhuma, ele tende a ir para o infinito, o máximo que o gerador aguenta, né, o máximo que o gerador aguenta e logicamente ele vai travar ou vai queimar, né, ou vai estourar algum fusível ou desarmar algum disjuntor no caminho. Então por isso, a gente diz que a corrente elétrica tem que ser controlada, é usada adequadamente e controlada. O que é que controla, né, essa corrente? O que é que controla o valor dessa corrente? Nós temos aí uma coisa que chama-se resistência elétrica. A resistência elétrica ela se opõe à corrente elétrica, porque ela precisa ser adequada para o trabalho que ela vai fazer, no equipamento que ela vai fazer. Então, se você tem uma lâmpada, ela tem uma resistência X, que quando colocada num certo valor de tensão, ela executa um trabalho de iluminar, sem queimar e também sem ficar fraca, né, sem fazer o trabalho adequado. Então, essa resistência que tem dentro da lâmpada e que tem dentro de todos os equipamentos elétricos, né, que uns chamam de reatância capacitiva, reatância indutiva, tudo isso aí é que faz com que a corrente fique dentro de um patamar adequado ao equipamento, né. Então essa corrente ela vai ser controlada pela resistência do sistema que você está alimentando, né. E essa resistência ela tem um valor e tem uma medida, então ela também tem uma unidade de medida. A unidade de medida dela é o ohm, OHM, e tem o símbolo dela é a letra grega ômega. Então, assim, a letra grega ômega vai me dizer, que realmente é uma unidade que mede ohms, né. Então é isso. Agora, quando você aplica uma tensão em alguma coisa, a expectativa, né, é que essa coisa faça um trabalho, né, e essa coisa vai provocar uma corrente elétrica limitada pela resistência da coisa, né, e essa corrente elétrica ela tem uma unidade de medida, né. A gente tem unidade de medida chamada ampere, a unidade de medida dela é ampere, ela é representada pela letra I e também é simbolizada pela letra I, e a corrente elétrica a gente diz que aí a lei de Ohm, né, nós vamos ver lá mais para frente, a lei de Ohm diz que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. O que que é isso? Quando você aplica um valor de tensão adequado numa resistência adequada, ela tem um valor de corrente X. Nessa mesma resistência, você coloca um valor de tensão maior, você vai causar uma corrente maior. Então, a corrente é diretamente proporcional ao valor de tensão, mantendo-se um valor de resistência fixo. Agora, quando você tem uma tensão, uma resistência fixa e você coloca um valor de tensão menor do que ela é fabricada, né, para o uso dela, essa corrente vai cair, né, dentro do valor, baseado no valor da resistência. Então, assim, os dois casos são ruins, tanto você ter uma tensão mais alta numa resistência X, como uma tensão mais baixa numa resistência X, porque aquele equipamento ele foi fabricado para aquele valor de tensão. Então tem que se levar em conta que a gente se compra uma lâmpada de 110, coloca em 220, ela vai queimar imediatamente, porque a corrente é muito elevada. Da mesma forma que se você tem 2 fios em um potencial, a diferença de potencial neles, você encosta um no outro, você provoca uma corrente chamada corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente máxima que o gerador, né, que estiver atuando ali, consegue dar. Então, porque, não tem nenhuma resistência no circuito, a resistência é só dos fios, mas a resistência do fio é baixa, justamente porque ele é um bom condutor. Aí você tem
nós temos aqui o que que acontece quando você tem uma corrente elétrica, uma tensão elétrica juntas no equipamento. Ele vai fazer um trabalho, né? E esse trabalho a gente chama de potência elétrica. A potência do equipamento é definido pelo valor de tensão que você aplica nele e a corrente que ele consegue drenar. Então esse trabalho é chamado de potência. A potência, ela é simbolizada pela letra W, tem uma unidade de medida chamada watt e é simbolizada pela letra P. Potência, ela é limitada pela corrente e pela tensão para fazer um trabalho ideal, senão ela não estaria, né, dentro dos parâmetros, ok? E aí a gente vai falar um pouco da fórmula da lei de Ohm, que a lei de Ohm diz exatamente aquilo lá. A fórmula da lei de Ohm diz o que que é o grau de pertinência de cada coisa, né? Então, nós vemos aqui, ó, nessa fórmula aqui, a gente tem, ó, que a corrente, simbolizada pela letra I, ela é igual o valor de tensão aplicado nela pelo valor da resistência que ela tem. Então, por isso que se você diminui muito a resistência aqui, a sua corrente sobe muito. Então, e diretamente proporcional à tensão, ok? Então, por aqui a gente tem a fórmula da lei de Ohm. Dessa fórmula aqui a gente consegue tirar outras duas, que mais para frente a gente vai discutir um pouco. E a potência, a gente tem aqui que a potência em watts, né, é igual o valor da tensão elétrica aplicada vezes a corrente aplicada, né, a corrente drenada. E aí você tem uma certa quantidade de watts, né. Então se você tem uma tensão de 110 volts, digamos, e você tem uma corrente de meio ampere, você vai ter uma potência de 55 watts. Se você tem uma tensão de 100 volts e uma corrente de 10 amperes, você vai ter uma potência de 1000 watts. E por aí vai, né? Esses valores de cálculo, também daqui a gente consegue tirar mais duas fórmulas que lá na frente a gente vai discutir um pouco. E você tem a frequência, né? Hertz é a frequência de geração de tensão. Ou seja, essa frequência, como já falou lá atrás, ela é gerada em função dos giros que o alternador faz dentro de um campo magnético, de umas linhas de força. Então, quantas vezes passa lá? 60 vezes por segundo, então a sua frequência lá vai ser 60 Hz. No Brasil, ela é fixa em 60 Hz. Nós temos aqui em Itaipu, na nossa usina de Itaipu, nós temos uma geração de 50 Hz e de 60 Hz. 60 Hz para o Brasil e 50 Hz para o Paraguai, porque lá tudo é trabalhado com 50 Hz, ok? Então é isso por hoje. A gente, eu vou fazer outros vídeos mais para frente, explicando agora um pouco de circuito elétrico, um pouco de cálculos de potência, de tensão, de resistência, né, de corrente, e também analisando, fazendo com que essas duas fórmulas aí, a gente consiga trabalhar com elas e gerar as outras fórmulas através dela. Existe um formulário muito interessante para a gente fazer, para a gente desenvolver a respeito disso, ok? Então, eu fico por aqui, agradeço aí as pessoas que estão interessadas, que gostam dessa matéria, mesmo que não vá trabalhar com ela, mas pelo menos é interessante saber. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deixem os seus comentários, dá os seus likes, se inscrevam no canal se for o caso, e porque aqui a gente vai ter muita matéria daqui para frente, e a cada 15 dias, 10 dias, eu estarei colocando novos vídeos aí para falar sobre essas coisas de elétrica, né? Ah, então eu espero que vocês assistam e compartilhem aí com o pessoal para que o canal consiga fazer um trabalho aí de levar conhecimento a vocês aí,
para que vocês, usem ele da forma mais adequada que vocês acharem, tá. Eu fico por aqui, deixo um abraço para todos e até uma outra hora.